Olá, irmãos, tudo bem? Estamos numa série de vídeos que estaremos fazendo aí sobre quando e como será o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quando e como estaremos com o nosso amado, aquele a quem esperamos ansiosamente. Muitos irmãos têm falado nos últimos séculos sobre a vinda do Senhor Jesus e o nosso encontro com Ele. Mas a verdade é que nós não precisamos esperar a vinda do Senhor para estar com Ele. E não estou falando da sua presença em nós através do Espírito Santo que nos foi dado. Não. Estou falando literalmente, da literalidade de se estar com o Senhor Jesus, de vê-lo e ouvi-lo fisicamente. Bom, não precisamos esperar sua vinda para isso. Nós vimos no último vídeo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 6, enquanto no corpo ausente do Senhor. Enquanto nesse corpo ausente do Senhor. Fora do corpo, ou seja, quando morremos, presente com o Senhor. Então, assista o último vídeo, entenda a literalidade desses versículos. E muitos dos nossos irmãos partiram já, desde os tempos remotos. E estão com o Senhor no paraíso hoje, agora e desde sempre, desde o dia em que lá entraram, quando o Senhor Jesus prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, cada alma que morre não é tragada, não é engolida pelas portas do inferno. Ela vai para o paraíso. Toda alma que morre em Cristo Jesus vai para o paraíso e está lá, vendo ao Senhor, conversando com Ele. É difícil para a nossa mente compreender como isso funciona, irmãos, porque a nossa mente se limita ao que a ela foi apresentado para formular um cenário, e a gente não consegue formular um cenário de milhões de irmãos que morreram no passado e estão com o Senhor e falando com Ele, como é que isso é ao mesmo tempo, como é que funciona. A gente não consegue fazer esse cálculo, porque o nosso cálculo se baseia no que nós conhecemos. Agora, hoje, com o advento da tecnologia, a gente consegue ter algumas ideias. Por exemplo, quando eu era jovem, não tinha internet no tempo da minha juventude, né? A internet ela veio a partir de 1990 e alguma coisa, né? Eu nasci em 83. Então a internet ela é extremamente recente e nós vamos estar falando sobre isso no nosso assunto sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero falar agora neste assunto de quando e como nós vamos estar com Ele, porque muitos de nós não veremos Ele voltar. Não estaremos aqui na terra, nós já estaremos com Ele no paraíso. Então, quando e como estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo? Mas no meu tempo, não tinha internet no meu tempo de criança. Só que agora, naquele tempo, né, eu ficava pensando assim: como é que Deus escuta todo mundo ao mesmo tempo? Lá na China, tem alguém orando, no Japão, país onde agora é noite, aqui é dia, não tem como ele ouvir todo mundo. E hoje a gente faz uma videochamada com várias pessoas no telão de uma televisão, em vários cantos do país, ao vivo ali, em tempo real, e a gente está ouvindo aquelas pessoas e vendo todas elas ao mesmo tempo. Elas estão em lugares totalmente diferentes, mas a gente enxerga todas num lugar só, que é na tela do televisor lá, né? Ou do celular, né? E se todas começar a falar, a gente vai conseguir ouvir todas ao mesmo tempo. Talvez a gente não entenda. A gente consegue, o fulano pediu isso, aquele lá pediu aquilo. 2, 3 no máximo a gente consegue observar. Mas a mente de Deus não. Então a tecnologia ela já nos traz um vislumbre de como será isso, de como é isso hoje, né? Se o homem o homem na sua insignificância criou esse avanço, né? Imagina como Deus faz, como é no paraíso. Então, quando e como
nos encontraremos com o Senhor? Como? Porque pode ser ausentes desse corpo. Pode ser que eu, nos próximos dias, venha me despedir. Não venha mais estar aqui e venha estar no paraíso com o Senhor. Então, presente no corpo significa ausente do Senhor. Ausente do corpo significa presente do Senhor. Mas é bom você assistir o último vídeo sobre essa série de vídeos que eu estarei trazendo de quando e como estaremos com o nosso Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo de número 23, verso... Vou ler o 40 em diante. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: Tu nem temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Então o Senhor está dizendo, hoje nós estamos aqui, eu estou nessa cruz, tu está naquela. Antes que o dia termine, nós vamos ficar ausentes do corpo e vamos para um outro lugar. Nós estamos dentro do carro e aí tu tá falando com alguém pelo celular, né? Digamos que tá o carro parado, não pode falar com o celular, carro andando, né? Você tá falando com alguém pelo celular ou por videochamada. Quando eu chegar aí desde o carro eu vou estar contigo. Então, quando sair do carro, daquele corpo que é o carro, você vai se encontrar com a pessoa. A gente se encontra lá no estacionamento do shopping. Meu carro é um prata vermelho, eu vou sair e vou ficar na frente, tá? Tá bom, tchau. Então, o Senhor Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Aí as pessoas vão trazer muitas interpretações, querendo defender doutrinas de Satanás. Por que eu digo de Satanás? Porque eu não estou me referindo às intenções da pessoa que traz essa doutrina. Que pode ser um copista que está só copiando de outro, né? Ou pode ser alguém que realmente já entenda que é errado, mas mesmo assim defende, né? O sono da alma, nós vamos dormir, porque lá em Eclesiastes, Provérbios, diz do sono da alma. Não, está dizendo, sono da alma refere-se a não estar mais vendo as coisas no mundo material aqui. Mas a pessoa no outro mundo, ela vai estar bem acordada. É só ler o texto. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje nós estamos aqui na cruz. Tu pediu para eu lembrar de ti no meu reino, antes do meu reino. Que o reino é a volta do Senhor Jesus, para reinar. Aí você vai na playlist da igreja, que nós falamos lá um pouco sobre isso, né? Então o reino do Senhor Jesus é na sua vinda. Mas quando e como nós estaremos com o Senhor? Pode ser que a gente esteja vivo e ele volte. Então nós nos encontraremos com ele quando? Na sua volta. Mas se nós morrer, no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele pediu para ser lembrado no reino. Quem não sabia o que ia acontecer quando ele morresse. Se ele ia ficar dormindo, se ele... E o Senhor Jesus está dizendo, hoje tu estarás comigo no paraíso, bem acordadinho, bem acordado. Não serviria de consolo para aquele ladrão na cruz se o Senhor Jesus dissesse para mim, ó, tu vai dormir, vai ficar dormindo, para ele, né? E eu vou te acordar tal dia. Não, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, foi um consolo para ele ali naquele momento ali. Não seria um consolo imediato, seria uma esperança futura. Em Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele conheceu esse paraíso, né? Em primeira ou segunda, deixa eu ver aqui. Acho que é segunda. Estou folheando minha Bíblia de papel aqui. 2 Coríntios, capítulo 12. Em verdade, que não convém gloriar-me, diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 12. Em verdade que convém não gloriar-me. Passarei as visões e revelações do Senhor. Então, se minha esposa estiver dormindo lá na cama, eu não vou sentar do lado dela e vou começar a falar para ela um monte de coisa. Aí eu vou embora, no final do dia eu chego lá e digo assim, tu fez o que eu pedi? O quê? Não, eu disse, mas quando falou que eu não vi quando tu estava dormindo? Mas como é que eu vi se eu estava dormindo? Pois é, né, irmão? Não faz sentido, né? Não faz. Então vamos lá. Em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, ele está falando dele mesmo, né? Só que ele está colocando a segunda pessoa, acho que é de segunda pessoa, né?
por questão de modéstia, vamos dizer assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ó. Então o apóstolo Paulo foi arrebatado ao paraíso. Aonde o ladrão estaria com o Senhor Jesus Cristo? No paraíso. E ouviu palavras inefáveis. Você consegue ouvir? Ó, o apóstolo Paulo está dizendo, eu conheço um homem, está falando dele mesmo, que foi arrebatado ao paraíso. Foi lá conhecer como é que é o paraíso lá. Como é que é o mundo dos mortos que morrem em Cristo. Como é que é lá, antes do Senhor Jesus voltar. E ressuscitá-los do paraíso, tirá-los do paraíso. Como é que é lá? O apóstolo Paulo foi levado para lá. E ele ouviu coisas. Como é que ele ia ouvir se ele estava dormindo? Então, o apóstolo Paulo tinha um corpo, por isso que ele disse no corpo ou fora do corpo, porque a Bíblia diz que carne e sangue, em 1 Coríntios capítulo 15, carne e sangue não podem entrar no céu, nosso corpo tem que ser transformado primeiro em outro corpo, para então entrar no reino do céu, por causa do pecado de Adão. Por isso que ele ficou na dúvida, será que ele se viu no corpo, mas ficou na dúvida, se era um corpo emprestado, vamos dizer assim. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem comum não é lícito falar. Então o apóstolo Paulo ele foi arrebatado, irmãos, pelo Senhor Jesus ao paraíso e viu como é que é lá, irmãos. Então, para o apóstolo Paulo dizer o que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 6 e verso 8, enquanto presente no corpo, ausente do Senhor, mas desejando, olha, Paulo desejava estar ausente do corpo para estar presente com o Senhor. Presente no corpo, ausente. Então, quando nós morrermos, nós vamos para o paraíso, irmãos. E ali nós vamos ouvir coisas inefáveis. Ah, irmãos, coisas que, sabe, a melhor história que você ouviu quando era criança, melhor conto, a melhor promessa que você já acreditou, não é nada comparado ao que nós vamos ouvir no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse o Senhor Jesus Cristo ao ladrão na cruz que se arrependeu dos seus pecados. Hoje mesmo. Então todos os que morrem vão para um lugar que o apóstolo Paulo conheceu e voltou para a terra. Deve ter voltado triste, né, irmão? É como você tira a férias. Você gosta de morar onde você mora, né? Você se acostumou, você gosta. Mas daí você tira a férias, você conhece a pessoa, um casal de amigos do trabalho e tal. E você vai lá para um outro estado, um outro país, e o lugar é fascinante. A cultura, a educação, a renda per capita do lugar. Você se fascina por aquele lugar lá. E aí você tá apaixonado por aquele lugar. E aí te chamam para voltar. Terminou as férias. Você tem que voltar para sua empresa, você volta meio desanimado, né? Então, irmão, o apóstolo Paulo conheceu o paraíso lá e ouviu coisas incríveis lá. E para lá foi o ladrão na cruz. Então não tem nada de sono da alma, irmãos. Nós vamos consciente. Assim que nós morremos, a nossa alma sai do corpo com a consciência e ela vai para o paraíso. E lá ela não tem mais os sentimentos de medo, de angústia, coisas que a carne teme, né? Coisas que pode atingir a carne. Por isso que o Senhor Jesus disse, não tema o homem que pode matar a carne e fazer corpo e alma ir para o inferno. Tema a Deus. Tema a Deus, né? Que pode matar só a carne, né? Mas tema a Deus que pode fazer corpo, carne e alma ir para o inferno, né? Então nós não vamos ter esses medos no paraíso lá, porque Deus já nos assegurou a vida eterna. Então quando nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus e como vai ser esse encontro? Pode ser amanhã, com a sua vinda ou com a nossa morte. Ausentes do corpo, estaremos no paraíso presente com o Senhor, que não tem como nós imaginar como é. O apóstolo Paulo soube, privilegiado, por isso que Deus pôs um espinho na carne dele. Nós falamos por que o crente fica doente, né? Por que o crente adoece? Pega doença. Então é bom olhar essa série de vídeos lá, né? Que tem ligação com esse espinho na carne do apóstolo Paulo aí. Então, irmãos,
Alegra o coração, irmãos. Logo estaremos com o nosso Senhor Jesus. Quando? Como? Pode ser a qualquer momento. Quantos estão partindo aí, irmãos? Quantos que estão morrendo? Quantos conhecidos nossos que morrem todos os dias? A qualquer momento, irmãos. Nós estamos na lista ali, ó. Qualquer momento a flecha da morte atinge nosso coração. E aí, ausente do corpo, estaremos com o Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Em nome do nosso Senhor Jesus.